Boa noite para todos. Com muita alegria, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Apocalipse de João. Nesse momento, estabelecemos então o início de nossas transmissões, endereçando um abraço carinhoso a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros que nos acompanham através da Rádio Brasil Espírita de Maceió, aos nossos companheiros que se encontram no chat do Hangout, na transmissão do Google, se sintam todos abraçados. Que nesse momento possamos, juntos, darmos as mãos em espírito, unindo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para fazer a oração que caracterizará o início da nossa tarefa da noite. Vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor da vida, nesse momento, agradecidos nos encontramos pela oportunidade de nos reunirmos em torno dos Teus ensinamentos, vibrando nas faixas que determinam a qualificação dos nossos corações, dos nossos sentimentos. Procurando, Senhor, conectar com os benfeitores espirituais que nos tutelam. E assim, nós te rogamos, Pai amantíssimo, abençoe a todos nós, que nesse momento damos as mãos em espírito, estando nos nossos lares, nos ambientes que nos acolhem agora, nós nos esforçamos para, utilizando o recurso do estudo, da fomentação espiritual, desse intercâmbio que favorece o aprendizado, mas, acima de tudo, a amizade entre os irmãos em Cristo, nós suplicamos ainda, Senhor, que abençoe a todos que sofrem, que envolva os nossos familiares e amigos, a todos aqueles que andam perdidos pelo mundo. Que esse momento, Senhor, para todos nós, possa representar bênçãos de paz, reconforto e alegria. Que possamos chegar ao final do nosso encontro felizes e esperançosos pelas novas oportunidades que a vida há de nos conceder, objetivando o nosso crescimento, o nosso progresso espiritual. E assim, em nome de Jesus, o nosso Mestre, o nosso companheiro de todas as horas, nós damos por iniciado as tarefas da noite. Se conosco, Rabi, Mestre, querido irmão Jesus, dando-nos o suporte imprescindível para que a tua mensagem, Jesus, atinja os corações conforme as necessidades e o merecimento de cada um. E assim, caríssimos companheiros, novamente eu dou boa noite e vamos lá com o estudo do livro O Apocalipse de João. Como nós fazemos
face à dinâmica do trabalho, que tem a sua característica de sequência, nós vamos reler os versículos iniciais do livro Apocalipse, para que a gente possa, portanto, chegar naquele ponto que vai ser efetivamente a tônica do nosso trabalho de hoje. João Evangelista assim escreveu: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu nome nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na última semana, nós conversamos um pouco sobre o versículo 5, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Bom, interessante a gente recordar alguns trechos que são importantes aqui, que vão dar fundamentação para o desenvolvimento da noite. Ok, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão no chat, estão se colocando, se apresentando. Sejam acolhidos pelo grupo. Bom, vamos lá. Então, retomando, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Vocês estão lembrados que nós trabalhamos a questão de Jesus ser para nós o príncipe dos mortos. Vocês estão se lembrando que nós trabalhamos o movimento para anteceder essas reflexões do Cristo, de Jesus, o primogênito e o unigênito? Vocês estão lembrados da diferenciação que nós fizemos? Então vamos lá. Nós nos referimos a um trecho
que fez parte do estudo do Apocalipse na época com o nosso querido Honório Abreu, nós trabalhamos a seguinte abordagem, que ele é o primeiro, Jesus é o primeiro de muitos. Não é? Jesus é o primogênito de muitos. O que significa isso? Sendo ele o primogênito, Cristo é o unigênito de todos, diante de Deus. Porque a unigenitura do Cristo é a soma dos filhos que se identificam na primogenitura de Jesus. Então, todos aqueles que já têm consciência do amor e o dinamiza, incorpora na mentalidade crística que é unigênita diante de Deus. Deus é amor irradiante. O Cristo, na sua abrangência dos corações, é o plano operacional desse amor. Porque se Deus não tivesse os filhos, o amor não dinamizava. E ele era, portanto, coagulado no universo. Seria como se fosse uma imagem linda, mas que não opera. Então, o amor de Deus se dinamiza nos corações daqueles que já o observaram. E, no caso, estão tentando realizá-lo no plano prático da vida. A definir que ele é o primeiro. Jesus é o primogênito. Ele é o filho esperado. Jesus, para nós, é o símbolo da nossa evolução ansiada. Jesus, para nós, é o tipo mais perfeito, o modelo, o guia. Por isso que ele é o primeiro, ele é o primogênito. Agora, ele se torna unigênito, ou seja, um com o próprio Pai, quando ele opera em nome do Pai. No caso dele, o tempo todo assim o faz. Por isso é que ele é um com Deus. No nosso caso, nós somos um com o Pai, vez por outras, quando o amor irradia por nós. Aí nós nos tornamos filhos que honramos o Pai. Para aquele que observa o movimento da vinculação, da comunhão do filho com o Pai, o observador, aquele que está com os olhos atentos, ele vê a luz e deduz que ali está havendo um movimento importante para aquele que está dando passos, objetivando a vinculação com Deus. Então, o observador de fora vê um movimento exemplar que toca-o profundamente na sua intimidade, que auxilia na sua sensibilização. No nosso caso, observar os exemplos do Senhor com os olhos atentos, com o coração aberto, vai gradativamente nos mostrando essa condição do Senhor em estar à frente. Por isso é que ele é o primeiro. E o texto diz, o primeiro dos mortos. O primeiro dos mortos. Agora, ou seja, ele já caminhou, continua caminhando. Mas a caminhada que ele deixa registrada para nós é um fulcro irradiador. É um fator indutor, inspirador, motivador. Não sei se deu lá. E o que efetivamente coloca-o como um com Deus é a condição íntima dele de se apagar. Porque quanto mais
o Espírito cala para que o Senhor fale, né? Mas ele está se fazendo um refletor puro do pensamento do Criador. Isso é um assunto belíssimo, que precisa ser tratado com cuidado para não confundir quem está começando. Deu aí? Temos que ir devagar. Então, qual que é o grande lance que Jesus propõe para nós? Não por palavras, mas por atitude. Calar para que a voz de Deus se expresse. Por isso ele disse, eu não vim de mim mesmo. A capacidade dele de se anular é tão exuberante que ela nos deixa uma marca, um ponto que devemos olhar com muito carinho. Porque quando a gente fala de Jesus como o Espírito referência para o acesso ao reino dos céus, nós o confundimos com os poderosos da terra, que procuram se mostrar. No caso dele, ele não procura se mostrar. Ele procura mostrar o Senhor. Ele procura mostrar o amor. Ele procura apresentar a lei com a sua pujança. Por isso que ele diz, por exemplo, que não tinha onde recostar a cabeça, não tinha posses. O que ele tinha era os recursos que, na realidade, foram concedidos pela misericórdia divina. O que ficou para nós como, por exemplo, um bem de Jesus, um bem material, foi a cruz. Porque o barco era de Pedro, a casa dos pescadores. Não foi assim? Nem pedra para recostar a cabeça ele tinha. Mas a cruz, nós sabemos que foi dele. A cruz do silêncio. A cruz que deixa registrado com pujança o seu amor. O que o faz, não é? Dentro dessa análise aqui do próprio texto, o príncipe dos reis da terra. Agora já entra um outro elemento aqui que João Evangelista colocou para nós no Apocalipse. Primeiro dos mortos, ou seja, referencial para aqueles que estão em vias da ressurreição. Primeiro dos mortos. A morte mais importante da história de toda a humanidade foi a morte do Senhor Jesus. Não é verdade? Porque a morte dele, embora marcada de muito sofrimento, de muita dor, o final dela é um final espetaculoso. Quando ele volta dentre os mortos. Então ele é o primeiro dentre os mortos. Olha que beleza. A voltar. Voltar vivo. Voltar pleno. Voltar apacentando. Ou seja, se ele apacentou entre nós como o primeiro dos mortos, ele volta apacentando a definir que a vida prossegue. Então quem pacifica agora, pacificará sempre. Os que se encontram em dificuldades agora, terão que resolver e muitas vezes acabam retornando dentro das próprias dificuldades semeadas. Não sei se está dando para a gente caminhar aí nesse sentido. Então, o primeiro dentre os mortos, mas o príncipe dos reis da terra. E o que a gente pode trazer como reflexão sobre o príncipe dos reis da terra? O príncipe dos reis da terra é aquele que é príncipe por justiça. Ele herda o trono do representante máximo do poder temporal, que é o rei. Não é verdade? Agora, quem tem mais poder? O rei ou o príncipe?
Quem tem mais poder? O príncipe ou o rei? Aí agora eu gostaria de abraçar a Cleusa, que acabou de chegar. E seja bem-vinda, Cleusa. Cleusa, nossa amiga lá de Leiria, Portugal. Eu vou trazer para vocês uma reflexão do Honório Abreu. Observa que eu sempre faço questão de trazer as abordagens do Honório pela autoridade dele e por ele ter sido um dos educadores nossos nesse sentido da interpretação do Evangelho, do Antigo, do Novo e do Apocalipse. Vamos lá. O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O príncipe dos reis da terra. Jesus deu na vida dele noções no campo de uma sociologia feliz? O que vocês acham? De uma expressão sociológica feliz? Essa é a pergunta. Deu ou não deu? Pilatos teve de utilizar o comando em função de ser uma autoridade de Roma no governo da Judéia. O próprio judeu não podia condenar um elemento à morte, sem que a sentença deles fosse outorgada ou homologada pelo governo romano. Senão, complicaria a estrutura do Império Romano. Então, vocês sabem da história de Pilatos. É uma história complicada. Porque se dependesse dele, talvez ele não condenasse Jesus. Ele não queria condenar Jesus, não foi? Mas ele condenou Jesus. Em função de uma autoridade que estava em jogo. Porque ele observou quando perguntou a Jesus várias vezes: és tu rei? Jesus respondia: tu o dizes, porque o meu reinado não é daqui. Ainda, pois no grande futuro, o reinado vai ser embasado numa linha de profundo respeito e equilíbrio. Esse é o reinado que Jesus promete. O meu reino ainda não é daqui. Então aqui a gente já deduz claramente. Quando que o reino de Jesus será aqui? Porque se ele falou, ainda não é, ele deixa peremptoriamente registrado que será. Concordam? Ele não é o governador? Ele não é o nosso referência, a nossa referência em termos de direção? Então, pronto. Ponto pacífico. Ainda não será. Agora, o reino dele será quando houver profundo respeito e equilíbrio no comportamento da sociedade. Dentro de uma maturidade que já começa a se expressar entre nós. O grande desafio do espírito na Terra é o desenvolvimento do seu senso de justiça, de crítica e, acima de tudo, de bondade, de misericórdia, para não morrer com a lei. Porque não somos príncipes, somos sentenciados. Nós estamos sobre uma jurisdição que aperta o cerco a cada momento. Por quê? Porque exacerbamos, nós julgamos, nós condenamos, sem nenhuma autoridade moral para o fazê-lo. Então a lei de justiça devolve. Não tem jeito. A lei de justiça devolve. Só o amor pode modificar o painel. Amor cobre multidão de pecados. Só o amor é capaz de alterar as circunstâncias. Mas o amor que dimana de Deus, que o nosso ainda é apaixonado, o nosso ainda é utilitarista.
mercantilista. Bom, então ele diz, então esse rei vai ser aquele capaz de imolar-se pelos seus súditos. Então, realmente, essa colocação rei da terra, Jesus fez uma projeção. Mas aqui não fala rei, fala príncipe. E a expressão príncipe aqui não é filho do rei. Não é filho do rei. O príncipe aqui que João Evangelista apresenta para nós, não é o filho do rei. Significa o príncipe, o primeiro, o principal. Deu lá? O príncipe. Observem bem, vamos voltar para o texto? Tá, o texto diz para nós, ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Os reis da terra, os reis ainda da terra, têm uma visão da justiça humana. Não é verdade? Vamos remontar ao Império Romano. Os imperadores, os grandes reis. O objetivo era o progresso na terra. Expansionismo. A luta pelo Estado, pelo direito. Não é verdade? A configuração do sucesso, do prazer, do prêmio, do castigo, é Roma. É o Império Romano da Terra. Que nos seus princípios, na sua própria história, Roma recebeu um mandato do alto. Nós não podemos olhar apenas para a secreção, apenas para o legado ruim. Não. Os princípios do direito da terra foram trazidos pelos arianos. No caso, na época, os romanos. Princípios que foram fundamentados lá na época da Etrúria, antes de Roma ser fundada. Conhecer a história da Etrúria traz para nós aspectos muito interessantes. Só que Roma exacerbou. E no ápice da conquista, ela foi subjugada às respostas da própria lei divina. Ascensão, queda. Deu lá? Mas no processo da ascensão romana, ela trouxe, sem dúvida alguma, organização. Uma ideia social para o nosso planeta. Projetos de economia. Enfim. Então, voltando. O nosso Pilatos, diante de Jesus, representava o poderio romano na Judéia. Os judeus subjugados. Por isso que o Honório comenta aqui que os judeus não poderiam levar ninguém à morte sem a homologação, sem a determinação de Roma. A pressão política, as circunstâncias, colocaram Pôncio Pilatos diante de vamos dizer assim, de um grande apuro. A intimidade dele gritava. Falava que aquele homem era justo e ele não poderia condená-lo. Só que, ao mesmo tempo, ele era um homem corrupto. Ele tinha suas dificuldades na legislação, na administração. E, do lado dele, estava um fiscal do imperador Tibérios. Aí, vale a gente estudar a obra há 2000 anos, que nós vamos conhecer uma revelação ofertada por Emmanuel, que até então a humanidade não sabia, não deixou registrada.
Então foi necessária uma arqueologia espiritual. Emmanuel, na época, o senador Públio Lentulus, acompanhava o julgamento e nos trouxe detalhes importantíssimos. Ele se rendeu. Ele se rendeu. Como um rei da terra, ele se rendeu a uma circunstância que caracterizava um bem-estar, uma tranquilidade para ele continuar refastelado, curtindo, vibrando com o seu poderio. Ele não estava disposto a analisar o que a consciência dele dizia. Então, ele lavou as mãos. O ato de lavar as mãos nos mostra um pouco do que nós fazemos, não é? Diante daquelas situações que somos colocados em xeque. Não é? A vida nos pressiona para dar respostas, para que a gente diga o céu ou a terra, Deus, Mamon, Deus, eu dou a César, eu dou a Deus, né? Aí eu costumo dar um adeus e ficar com César. Dou um adeus para Deus, para fazer um trocadilho. Aí eu fico com César. No caso aqui, o príncipe é o principal. Né? O príncipe é o elemento fundamental para um novo momento, uma nova administração. Deu aí? Então, se a gente viajar para a Idade Média, naqueles tempos complexos, quando se definia quem seria o príncipe, já criava uma expectativa. Se o rei era sanguinário, a expectativa era que o príncipe fosse misericordioso, né? Que ele fosse mais bondoso com o seu povo. Se era o contrário, se o rei era um rei mais assim, com uma visão mais futurista, mais justa, temia-se que o príncipe pudesse ter uma outra conduta que trouxesse dificuldades para o seu povo, a definir que o príncipe se torna o mais importante. Aí a gente começa a refletir sobre algumas falas, alguns elementos que nós encontramos na própria filosofia, que vai efetivamente nos ajudar nessa reflexão, no que remonta ao principado do espírito, que é exatamente aquela condição espiritual que todos nós estamos procurando. E por isso, como a nossa mente ainda está muito vinculada a esse reinado ainda da Terra, a gente tem muita dificuldade de estabelecer uma conduta mais coerente, mais próxima desse reinado espiritual. Aí a nossa conduta na incoerência ainda é uma conduta que caracteriza a nossa posição na sociedade. Ou seja, nosso foco é a primazia aqui na Terra. Eu conversava com um companheiro hoje à tarde sobre esse assunto. Por exemplo, a gente vai numa casa espírita, a gente vai num templo religioso, na igreja, seja onde for, a gente fala do reino de Deus, a gente reflete sobre as questões que definem para os sofrimentos da Terra aspectos de fortalecimento para aqueles que estamos vivendo as dificuldades, pautados na fé, na esperança, na vida futura. Mas o nosso comportamento dentro dos próprios templos é exatamente focado, voltado para o que determina o nosso sofrimento aqui na Terra. Nós mercantilizamos dentro do templo. Podemos mercantilizar com o ouro, né, com a moeda,
mas podemos mercantilizar ainda com o nosso comportamento. Até com os sofredores a gente costuma a prometer, a induzir um comércio. Ou seja, a gente fala de Deus, mas o nosso comportamento ainda continua como aquele comportamento que nos vincula a esse reinado que precisa de ser substituído gradativamente. Aí vai até uma consideração, porque quando a gente fala também sobre essa dualidade, reino dos céus e o reino da terra, nós temos que sermos cuidadosos, não místicos, porque Roma, quando oficializou, por exemplo, a mensagem de Jesus dentro dos seus interesses políticos, fundamentando, instituindo o catolicismo, Roma passou a viver um movimento muito interessante que tem muito a ver com os nossos conflitos existenciais. Então, os exegetas apresentam a própria besta apocalíptica como a representação dessa contradição, que a gente vai estudar mais à frente. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, na história, quando Roma, por exemplo, dividiu a Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente, ela faz um movimento interessante a classificar-se como a Roma pagã e a Roma mística. A Roma pagã é a Roma que está focada na terra. A Roma mística, aquela que foca os céus, mas abraçada com a terra. Não sei se passamos a ideia. Não é isso? Enfim, é muito interessante a gente observar essa condição do príncipe, o principal, como aquele que está propondo um reinado diferente. Lembram que nós estudamos na semana passada a questão do trono? Aliás, foram 2 estudos, nós falamos sobre o trono como uma condição íntima. Estão lembrados? Não o trono físico, mas esse príncipe, ele vai reger as nações sentado no trono da autoridade, que não é um trono da acomodação, é um trono dinâmico. Então, todos nós estamos hoje ocupando uma posição. Existe uma hierarquia no mundo espiritual, uma hierarquia entre nós. Aqui na Terra, essa hierarquia, ela reflete a hierarquia do mundo espiritual. Embora na Terra nós estamos com uma crise nas estruturas. Estamos sentindo falta em alguns lugares, para não dizer em muitos lugares, dos fatores hierárquicos. Porque não é possível organização sem hierarquia. Só que a hierarquia no mundo espiritual se dá pela condição moral. Então, aqui na Terra, muitas vezes nós nos respeitamos pelas condições morais. Não é só pelo cargo, pela posição econômica, política, social, enfim. A autoridade espiritual fala muito nas nossas relações. Então, é necessário a gente entender que o espírito vai graduando-se, ele vai evoluindo espiritualmente a partir do momento em que ele vai construindo, ele vai preparando um trono no mundo espiritual. Condição íntima, equilíbrio, virtudes, sabedoria, para quando ele chegar nessa condição de assumir o principado, que Jesus é o príncipe dos reis, mas ele está, na sua dinâmica abrangente e amorosa, com a mente voltada para preparar outros príncipes, que somos nós. O príncipe, na condição da pureza da alma, da desenvoltura adquirida, na dimensão do amor. Na dimensão do amor que vai nos libertando da lei. Olha que interessante.
Porque no reinado existem leis, não é verdade? E essas leis, elas existem para serem obedecidas, cumpridas. Observem bem que interessante. Então, nós estudamos algumas semanas antes essa condição do poder e da autoridade. Não sei se vocês estão lembrados. Nós estamos buscando aqui poder? Não, nós estamos buscando autoridade. Porque o poder verdadeiro é o poder divino. É o poder do amor. Agora, quando nós nos desvinculamos do amor, nós vamos responder diante da soberania da justiça. Esse é o ponto que a gente tocou alguns minutos atrás. O que está acontecendo conosco, que somos ainda infantis? Nós estamos sob o guante da justiça divina. Nós sabemos, filosoficamente, com auxílio da doutrina espírita, que a justiça divina ela se expressa por amor. Mas nós observamos esse amor com uma ótica justiceira, sanguinária, exagerada, apaixonada. O sangue que corre nas nossas veias ainda é um sangue que nos vincula a emoções, às paixões. Deveria ser um sangue em fase de purificação. Aí a gente já começa a refletir no texto mais à frente, que vai falar sobre o sangue daquele que nos ama e o sangue dele que lava os nossos pecados. Mas vamos segurar a onda com o sangue um pouquinho. Né? Vamos segurar a onda um pouquinho para continuar aqui refletindo sobre a questão da autoridade. Estão vendo como que o Apocalipse é um livro extraordinário para a gente estudar? É um livro extraordinário. Porque ele não... Apocalipse é revelação. E muitos aqui estão procurando estudar Apocalipse achando que a gente vai vir aqui falar dos movimentos lá de fora. Porque nós temos pessoas que estão catalogando, que estão pesquisando, que estão falando em datas. Não é verdade? E aí a gente sabe que muitos escorregam, viajam, a gente costuma brincar dizendo que viajam demais na maionese e vão chegar no lugar nenhum da especulação. Porque nós não temos ainda elementos comprobatórios, científicos, para definir. Então hoje eu comentava com a minha esposa, minha filha, armando um temporal aqui em BH, eu disse, olha que bênção, a chuva. Aí começou a discutir a questão do tempo, aquecimento, etc. Eu virei e falei assim, olha, eu não sou aqui nenhum irreverente, não sou nenhum maluco para ficar discutindo o sexo dos anjos. Mas eu tenho para mim, pela minha observação ainda muito míope dos fatos, que nós estamos vivendo um fenômeno no planeta que ele é muito voltado, os olhos dos homens, às questões do aquecimento global, no que remonta às emissões dos gases, às destruições, etc, etc. Como nós sabemos, olha o que eu vou dizer, como nós sabemos que os destinos do planeta estão sob as mãos de Jesus, e Jesus é o príncipe, ele está preparando o reino dele para o futuro. Olha que interessante. E o reino dele é o reino da autoridade espiritual, da humanidade, não é dele. Porque ele está consolidado. Ele é o primogênito. E como o primogênito, ele cala. Não foi o que eu disse? Semana passada nós falamos aqui que se Jesus se apresentasse tal qual ele é, tal qual ele se encontra na evolução espiritual, ele iria coagular a evolução do planeta. Como assim, caso aberto? Se ele se apresentasse aqui com todo o cabedal dele, a gente não conseguiria nem perceber ele passando entre nós.
Não conseguiríamos. Ele seria um alienígena que iria promover um desastre social, econômico, ecológico. Por que que ele mexe tanto com a gente? É porque nós percebemos, com a sensibilidade que vai se ampliando, que realmente ele tem muita autoridade. Incomoda a autoridade dele no sentido de que é algo exuberante e desconhecido. Mas a gente não ousa a questionar. Porque ele cala. A mensagem dele é silenciosa e nós estamos acostumados com barulho. Com barulho. Com barulho. Então ele é silencioso. O nosso planeta é silencioso. Eu já estava mudando de contexto aqui, e tem gente que reclama. Tem um amigo meu que costuma falar: não, Carlos Alberto, você começou a falar do assunto, de repente, pum, mudou. Eu não vi, eu estava querendo, eu estava expectante que você desenvolvesse, aí você mudou. O que acontece com você? Eu falei, bom, além das limitações, eu queria te contar o seguinte: existe uma orientação espiritual no meu trabalho. Então nós temos aqui vários espíritos que coordenam. E tem atividades que são companheiros que se revezam. Então eu passo numa linha filosófica, vou pela científica, não posso ficar muito, vou para a religiosa no sentido das interpretações, da conduta moral. Existem reuniões que nós estamos mais, vamos dizer assim, mais irreverentes, mais alegres, atividades que a gente está um tanto quanto mais contundente, mais objetivo, mais sério. Algumas nós somos mais claros, outras podemos ser mais enigmáticos, e tem dia que a gente não está bem mesmo, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, porque o nosso estudo não é fechado, ele não é cartesiano. Não dá para estudar evangelho de uma forma cartesiana. A gente vai abrindo e vamos convidando a turma para pensar. Entra aqui, vai ali, volta aqui, mas no final, eu costumo falar para os meus amigos, no final a conta fecha. Porque quem amarra o processo é Jesus. Então eu falei do aquecimento, se o planeta está sob a jurisdição silenciosa dele, eu posso até dizer para vocês que Allan Kardec precisa de ser estudado. Porque os ciclos planetários, eles definem eras. E o eixo imaginário da Terra está verticalizando. Ele não inclinou? Ele vai verticalizar de volta. Verticalizar vai alterar as marés. Terras vão emergir, outras vão submergir. Não é assim? Eu estava sentado na praia, 2 minutos que eu fiquei na praia lá em Maceió, estive lá mês passado. Aí um amigo, muito querido, um grande abraço para a turma de Maceió, estava me mostrando a praia lá, a praia belíssima, não me recordo o nome. E ele me dizendo, olha o tanto que o mar está entrando aqui. Daqui a pouco a gente não vai ter orla. Aí eu falei para ele, mas não preocupa não, tem outros lugares que a orla está aparecendo. Por quê? O que está acontecendo? Kardec fez uma previsão para a gente. Ouvir falar de Jesus é maravilhoso, porque é abordado de uma maneira alegre, de uma maneira que suscita, que induz, que enaltece a sensibilidade. Tem que ser assim, Helena. A Helena está falando aqui, eu mudei um pouquinho o que ela falou, porque senão fica alguma coisa meio pessoal. Desculpa, tá, Helena? Mas é o rigor que eu tenho que adotar quando há elogios. Mas eu entendi que não é elogio bajulatório, é incentivador. Obrigado, Helena. Mas vamos lá. Então, existe um processo por trás disso tudo, que vai favorecendo para que nós possamos constituir o nosso trono. Gente, é complicado. É complicado. O que está acontecendo lá fora? Tem pessoas desesperadas precisando de dinheiro para sobreviver.
e batem na nossa porta. E quando batem, costumam falar assim: Carlos Alberto, estou fazendo de tudo, estou estudando, estou lá no centro espírita. Carlos Alberto, será que tem um obsessor? Será que tem um problema comigo que eu não consigo trabalho? Eu estou atendendo casos assim, a pessoa está desesperada. O que eu faço, Carlos Alberto? Gente, quando a pessoa está desesperada, a gente sabe que ela está, de alguma sorte, sendo preparada, sendo induzida para construir o trono dela. Adquirir autoridade sobre ela mesma, vencer os problemas, restabelecer o que hoje é ruptura, reconstruir relações, aprender a vibrar com humildade, com simplicidade. E muitas vezes a dor vergasta mesmo. Aí a pessoa pergunta: o que eu faço? Sabe que costuma... o que nos resta dizer? Vamos orar, vamos ter paciência, vamos confiar em Deus, porque o processo é esse. Gente, quando a pessoa está passando fome, nem sempre ela está pronta até para ouvir isso. Então costuma a gente ter que sentar no chão junto dela e chorar com ela. Porque nós não podemos alterar a destinação do processo, que é rico, que é didático, educativo e visa a libertação. Visa a libertação. Então Pilatos fez a opção dele. Não tenho dúvida que Pilatos hoje está reconsiderando tudo isso, como todos nós. Não foi o que aconteceu com Emmanuel? Emmanuel estava no julgamento. Emmanuel poderia ter interferido também, não interferiu. E hoje, Emmanuel está intercedendo por nós. Não no sentido de nos livrar, de nos retirar, não. Emmanuel está inserido num contexto de evangelização, junto com aqueles mártires lá dos primeiros tempos que hoje semeiam o evangelho. Estão nos convidando a estudar os textos de João e observar que a revelação aqui, conforme eu iniciei o parágrafo, né, extenso, nós não estamos aqui para falar de revelações lá de fora. A gente passa por elas, mas a ideia é buscar compreender o que está dentro de nós. Por isso é que o Apocalipse é o último livro das Escrituras, porque ele está em perfeita consonância com o primeiro livro das Escrituras, que é o livro de Gênesis. Mas o Apocalipse ele tem um aspecto extraordinário, porque ele é a essência. O Apocalipse representa para nós o despertamento consciente, a caminhada consciente da autoiluminação, que passa pela responsabilização, que passa pela entrega, que passa pelo sacrifício, pela doação. Portanto, meus amigos, o príncipe da paz, o príncipe é superior ao rei. Nesse caso nosso aqui. O príncipe é Jesus. O príncipe é superior aos imperadores. Não sei se ficou claro. Me perdoem, porque o assunto também é complexo para ser abordado. O príncipe, eu vou trazer o Honório agora de novo. O príncipe está determinado a exercer uma responsabilidade maior, ou uma ação mais evidente. A aquele. Quer dizer, o Apocalipse foi elaborado em face das igrejas. E graças e paz sejam convosco, da parte de Jesus Cristo, de Jesus, e aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vamos ao sangue?
em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que sangue é esse? Que sangue é esse? Vocês acham que pode ser o sangue da cruz? Vamos lá, vamos refletir. Você que está em casa, é o sangue da cruz? Ou é o sangue da encarnação dele? O que vocês acham? Vamos ter em conta isso. Quando se fala em sangue, isso aí tem que ser resolvido no sangue. É quando não tem solução senão pela reencarnação. Então, tem muitos casos na nossa família que estão sendo lavados as sujidades de nossa alma no sangue do sacrifício, daquele grupo encarnado ali. São questões relacionadas com a encarnação. Aí o Honório trouxe um pensamento belíssimo. Então, quem está achando que Jesus veio num corpo fluídico, deve pensar um pouquinho. Eu não vou dizer que seja ou que não seja. Vamos deixar para o critério de cada um. Porque pela vinda dele, ele entrou diretamente a curto, médio e longo prazo no coração de cada um de nós. Na limpeza consciente dos erros. Por quê? Porque a justiça opera assim. Como é que funciona a justiça sem lavagem? Como a do Cristo. Porque o Cristo trouxe uma reta justiça, não foi? Tanto que ele começou a missão dele chegando ao mundo debaixo da tutela de um decreto de César. E saiu da parte de César Augusto um decreto mandando que cada um procurasse a sua cidade. Estão lembrados? Maria estava grávida. Podia ter falado assim. Não sei se tinha atestado naquela época. Tinha? A gente suou para andar no lombo do burro. Mas não. Saiu e foi cumprir a lei. Ou seja, todo o trabalho dele foi em cima da lei. É devido o tributo a César? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Queriam que isentasse de pagar os tributos. Tem N partes no Evangelho que definem a segurança dele, dentro desse contingente legal. Então, o que ocorre? Nós vamos notar que, sem dúvida, a vinda dele trabalhou em cima de um processo de encarnação. E esta encarnação é que deu condições dele, fazendo-se, no princípio era o Verbo, só vinha só de lá. E o Verbo se fez carne e entrou na pauta do sangue. Então, continua o Honório, quando Pedro, vamos lembrar, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O que Jesus falou imediatamente? Então compete ao Filho do Homem ir a Jerusalém, passar lá nas mãos dos sacerdotes. Não foi isso? Nessa hora, Jesus deve ter pensado assim: isto é uma opção da gente. Como espírita, nós podemos deduzir. Um encarnado, chamado Pedro, entendeu quem eu sou. Então, o sangue já conseguiu conectar, canalizar pela sua corrente. Não o vírus, uma coisa patológica,
mas o germen do conhecimento que tange o intelecto e o sentimento dos seres. Entenderam? É como se naquela hora passasse por Simão. Olha, ele não é um encarnado comum, não. Ele é o Filho esperado. Então, minha gente, através de Pedro, imediatamente foi dito que sobre essa pedra seria erguida a igreja. Edificaria a minha comunidade. Não era igreja, templo. Como não era igreja, templo, Francisco de Assis teve de consertar as igrejas, lá na região da Itália. É a igreja no seu sentido de renovação do edifício de redenção. Então a nossa redenção não está dentro de uma casa espírita. Aqui, por exemplo, no nosso encontro, nos nossos estudos, ou nas casas que frequentamos, é instrumentalidade que nós recebemos. É material, é conteúdo operacional, porque a igreja efetiva da nossa redenção é aqui, dentro da nossa área de percepção. Porque quando nós edificamos esse processo dentro de nós, não tem como colocar fiscais, nem ninguém para acompanhar. De modo que essa limpeza pelo sangue se dá, e a justiça tem oferecido assim, com Moisés. O elemento cometeu o crime e eliminou o elemento A nessa vida. Na outra vida ele veio, sofreu com um crime, ou foi morto num acidente. Aqui complicou com dinheiro. Depois vem sem os recursos monetários. Ali, problema na administração. Acolá, sofrendo com a própria administração. Espezinhou os subalternos. Hoje vem sendo perseguido pelos seus coordenadores. Na frente veio alguém e pleiteou o vestido dele. Agora, estamos sendo obrigados a caminhar a segunda milha. Eis o convite de Jesus para lidar com a lei. Quando chega Jesus no sangue de expressões diferentes, nessa transfusão para a grande humanidade, ele colocou: se pleitear o vestido, você dá a capa. Se obrigar a andar uma milha, você ande mais uma. Aí, nós começamos no território novo do amor. E o amor cobre a multidão dos pecados. Então, concluiu Honório Onofre de Abreu, não tem como evoluir fora de Jesus, distantes do Evangelho. Jesus como o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ninguém. Por quê? Porque o sanear os débitos representa uma quitação de justiça. E a proposta do universo é amor. Pagar, comprar e pagar. Comprar e pagar é um progresso robotizado. Um processo totalmente automático. Agora, somente passa para os parâmetros do amor com Jesus mediante uma instauração ao nível pessoal. Não tem como chamar o grupo globalizado. Entenderam? Pregação se faça. Incha as televisões. Enche os auditórios.
nós também estamos participando disso, dando palestras para tantas pessoas. Mas não dá para convidar para a evolução de uma forma globalizada. Agora, o processo, para todos nós, como agora, ele é pessoal, intransferível. Nós estamos aqui buscando uma sintonização para nos ajudar na decodificação do material, do elemento que está sendo disponibilizado. Por isso é que Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, fala, numa palestra, Dia dos Mortos, sobre a importância de estarmos juntos, para criar uma ambiência que favoreça a ajuda dos bons espíritos, né? Buscando estabelecer uma comunhão, uma identidade de pensamentos. Mas a decodificação e o material a ser transferido é de competência de cada um de nós. Por isso é que a evolução não dá. A evolução convida para que a gente retire. Retire de dentro. Ok? Nós somos induzidos por fora. Mas os recursos, o império, o príncipe, a legislação, a comunidade, ela está, ela deve ser dinamizada na intimidade dos nossos corações. Aí, já que eu li até aqui, faltam só mais algumas palavras, eu vou concluir a fala do Honório, quando ele disse assim: portanto, a nossa atividade aqui de 1 hora, 1 hora e meia, palavras, frases, etc., são apenas recursos de indução. A competência é cada um de nós. Aí ele fala assim, quando a gente vai fazer uma palestra, é uma certa presunção pessoal querer que a hora, 1 hora e meia, 30 minutos, 50 minutos, o material seja absorvido por todos os componentes que vão recebê-los no auditório. Às vezes, o elemento mais importante foi aquele que o indivíduo captou em 30 segundos daquele encontro. Era tudo que ele precisava. Era aquele ponto que se torna fulcro, porque ali ele entendeu, ele compreendeu, ele ajustou uma pérola que reflete uma luz extraordinária que vem dos céus. Porque muitas vezes a gente pega e não gosta. Muitas vezes a gente pega e critica. A gente condena. Porque não estamos realmente voltados, focados para absorver o melhor que o Senhor nos confere. Por isso, queridos amigos, é complexo falar do sangue. O sangue de Jesus. O sangue que promove a vida. Como define as vinculações espirituais, a nossa conjugação como espíritos na própria estrutura física, utilizando do sangue como o veículo de manifestação do espírito no corpo. Tão extraordinário. O sangue lava. A ideia aqui, portanto, é de assimilar a semente psíquica, semente espiritual, através da nossa casa mental, do andar de cima, não é? Aquela janela da Arca de Noé, que abre-se em busca das verdades que dimanam dos céus, a casa das noções superiores, na definição de André Luiz, no livro No Mundo Maior. Nós estamos aqui em oração, nós estamos aqui em devoção, procurando comunhão
com o Senhor, para que Ele, portanto, nos ofereça essa pérola, para que a gente possa transformá-la naquele ponto energético, naquele fulcro irradiador, a ser metabolizado e transformado naqueles elementos nutrientes que vão irrigar as nossas células, os desafios que vão se transformar, portanto, no aprendizado. O Apocalipse, para nós, é um material extraordinariamente belo. E aí, nos fez, e aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez, por consequência, reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Que assim seja. Isso é belíssimo. Reis do Espírito. Sacerdotes. Porque o rei, ele vai consolidar os procedimentos. E o sacerdote vai testemunhar. O sacerdote é aquele rei que já se transforma no súdito principal. Ou seja, ele se adequa para atender a todos, se fazendo o menor de todos. Por isso o súdito principal. Porque na realidade, ele está calando para que todo o reinado seja feliz. Como nos contos, nas belas histórias, podemos relembrar aqui de Camelot, Arthur, os cavaleiros da Távola Redonda, estão lembrados? São símbolos dos celtas a definir um reinado de justiça, aonde o rei era admirado. O rei era o Deus, no seu sentido simbólico para todos. Um homem justo, um homem bom. Deu lá? Um homem que se faz sacerdote, porque o rei passa pela sua condição de justiça e de amor e de bondade, ser o sacerdote de Deus. Não é verdade? Ele passa a ser o sacerdote, aquele que vai dar o seu próprio testemunho, porque o sacerdote aqui não é aquele que vai sentar na cadeira acomodada, indiferente. Não. É o sacerdote que vai levar o evangelho. Agora me vem à mente, à memória, uma exposição do Papa Francisco, logo que ele assumiu a direção da Igreja Romana, ele disse assim, que o compromisso da Igreja com ele passaria a ser evangelizar, ir levar o Evangelho, e não esperar que as pessoas fossem procurar a Igreja. Isso é belíssimo, isso é extraordinário. E levar o Evangelho me faz relembrar do bispo Antônio Macedo da Costa, a maior autoridade da Igreja, no seu sentido de expressões de uma mente brilhante, de um coração extremamente bondoso, o bispo Antônio Macedo da Costa, bispo do Pará, que saía num barco a visitar as famílias dos seringueiros no norte do país, levando o Evangelho. Um sacerdote,
um sacerdote de Jesus. Me veio à memória porque o bispo Antônio Macedo da Costa é um espírito muito presente no movimento espírita. E ele está conosco nessa noite. Ele, como todos aqueles que saíram para evangelizar na história do cristianismo, dando a própria vida, seguindo os preceitos, as orientações de Jesus, como, por exemplo, poderíamos citar aqui agora o capítulo 10º de Mateus, a missão dos 12. É um texto extraordinário que cala fundo nos nossos corações e poderíamos apenas a título de citação mesmo, breve, porque o texto é longo, relembrar que Jesus chamou os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade, todo o mal. Aí ele cita os nomes de todos os 12, e Jesus envia esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Como Allan Kardec faz nos dias atuais, sob a tutela do Espírito de Verdade Jesus e da essência do Consolador prometido, que é essa pleiade de espíritos que se transformam em precursores dos novos tempos. O reino de Deus vai se estabelecendo em definitivo nos domínios do coração de uma forma discreta, silenciosa, gradativa, perene, itinerante. E nós aqui, estudando o Apocalipse, já estamos percebendo a implantação desse reino, porque ansiamos pela justiça, pela bondade, pela tolerância, ansiamos pela concórdia, ansiamos pela igualdade, pela ética, pelo respeito, ansiamos pela fraternidade. É todo o projeto da doutrina espírita. Preparar sacerdotes, não castas, não intelectuais, mas formar soldados, como um exército de formiguinhas, como designado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Formiguinhas. Se todos nós pensássemos na importância do trabalho em equipe das formiguinhas, nós, por certo, apagaríamos as nossas vaidades, a nossa arrogância, a nossa petulância em nos julgarmos pessoas especiais, missionários, referências, autoridade. Meu Deus, a gente tem visto tanto isso atualmente. Fulano é autoridade em espiritismo. Amigo, companheiro, qual de nós podemos nos arvorar em referências? Referência é Jesus, que foi plenamente ético, que foi o tempo todo bondade, humildade, ternura, energia, carinho,
E o tempo todo, ele disse: estou aqui em nome de Deus. Não estou aqui para bajular. Não estou aqui para privilegiar. Eu vim para que tenhais vida. Vida em abundância. Para que tenhais vida. Eu sou o pão. Eu sou a luz. Eu sou o bom pastor. Eu sou o mestre. João Batista, o precursor maior dos filhos dos nascidos de mulher, João é o maior. João Batista, o precursor dos novos tempos, disse e repete para nós sempre que estamos dispostos a ouvi-lo: quem tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo fica muito feliz quando vê o esposo junto da esposa. Eu não sou digno de desatar as alparcas do noivo, mas fico muito feliz. O meu júbilo é participar desse consórcio. É necessário que ele cresça, que a persona, que o reino da terra ceda espaço para que o amor seja a tônica desse casamento do Cristo com a humanidade. E que desse casamento perpetue a mensagem do amor de Deus. A mensagem do amor do Senhor. Só me resta calar. Que Deus nos abençoe. Que Jesus esteja conosco, agora e por todo sempre. Nós nos despedimos com a saudação dos cristãos, dos discípulos, dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Ave, ave, ave Cristo. Um beijo na alma de cada um das irmãs, dos irmãos que compusemos a rede do bem. Valeu. Valeu.